Seja bem-vindo. Neste vídeo veremos alguns fatos interessantes sobre os supercondutores. Meu nome é Cícero e antes de começar precisamos ter em mente algumas definições. A primeira delas é energia elétrica. É uma forma de energia que se origina da energia potencial elétrica, baseada na geração de diferenças de potencial elétrico, permitindo estabelecer corrente elétrica entre dois pontos e os fenômenos físicos envolvidos. Logo em seguida temos potencial elétrico. É a quantidade de energia necessária para mover uma carga elétrica unitária entre dois pontos distintos de uma região dotada de um campo elétrico. O potencial elétrico é uma grandeza física escalar medida em volts e que equivale a joules por coulomb em unidades do Sistema Internacional. E, por consequência, a corrente elétrica, que é o fluxo ordenado de cargas elétricas, que se movem de forma orientada em um condutor elétrico sólido ou em soluções iônicas. As cargas, convencionalmente, se movem do maior potencial para o menor potencial elétrico. E para finalizar, condutores elétricos. São aqueles materiais que oferecem baixa resistência à passagem de corrente elétrica por ele. Os condutores elétricos, por apresentar ainda resistência elétrica, geram perdas, o efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em calor. E assim chegamos aos supercondutores. Após alguns experimentos envolvendo mercúrio na temperatura de menos 269 graus Celsius, o físico Heikki Owens percebe que ao tentar medir a resistividade do material, ele não obteve resultados. O que aconteceu? Bem, nessa temperatura o mercúrio se transformou em um supercondutor, capaz de conduzir correntes elétricas ao oferecer uma resistividade quase nula. E basicamente esses são supercondutores, materiais que não sofrem com o efeito Joule devido à sua resistência. E assim é como se você pudesse transmitir energia sem um custo em cima disso. Além disso, os supercondutores também apresentam outra característica interessante, indo contra a lógica dos condutores. Estes, por sua vez, resistem aos efeitos magnéticos que um campo magnético teria sobre um metal normal. E além disso, os metais supercondutores repelem qualquer campo magnético em que ele seja inserido. A força de repulsão é tão poderosa que pode ser usada no fenômeno físico de levitação magnética e pode ser aplicado, como por exemplo no trem maglev. Geralmente, podemos possuir esse efeito de supercondutividade de materiais que possuem propriedades cerâmicas ou propriedades metálicas. Com isso, materiais que apresentam esse tipo de comportamento são chamados de supercondutores. Ainda assim, existe a classificação desses supercondutores, fora suas propriedades físicas. São chamados de tipo 1 e tipo 2, havendo somente diferença na sua resposta a interações magnéticas. Mas por que supercondutores são tão importantes? Bom, de maneira sucinta, quando o material atinge esse estado, ele possui uma resistência tão mínima que fatores dissipativos como o efeito Joule tendenciam a zero, ou seja, podemos armazenar ou transmitir eletricidade de maneira bem mais eficiente. Ademais, os estudos feitos mostram que supercondutores apresentam uma alta rejeição à interação com campos magnéticos, sendo os mais usados os nióbios de zircônio, as ligas de nióbio-titânio e o composto intermetálico nióbio-estânio. Com isso, podemos imaginar diversas aplicabilidades para esse material, ou seja, a condução de eletricidade sem perda de energia, não produção de calor, que implica na redução expressiva dos circuitos elétricos, grande habilidade em gerar campos magnéticos poderosos, podemos usar ainda para criar chaves supercondutoras e muitos outros. Olhando de maneira geral, supercondutores trará uma enorme eficiência gigantesca de como a humanidade faz as coisas. Contudo, a aplicação desse material no cotidiano, atualmente, ela é muito inviável, né? Tendo em vista a dificuldade que é manter esse material frio o bastante, ou então quente o suficiente durante o uso. Mas se por acaso encontrarmos um material supercondutor que opere na temperatura ambiente, teríamos aí inúmeras inovações tecnológicas. Ia ser realmente um boom na ciência. E pondo em vista quantos cientistas estão trabalhando nisso, e quantas pesquisas estão sendo feitas, é possível dizer que estamos mais perto do que longe de encontrar esse material.